Boa tarde, está começando o ArtCast. ArtCast é um projeto desenvolvido pelas alunas da disciplina de Produção Cultural da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Me chamo Lauriane Pereira, sou graduanda de Artes Visuais e hoje estarei entrevistando Paula Rins, segunda artista a participar do nosso programa. Paula é encardenadora, gravurista, arte educadora, ceramista, conservadora restauradora e também é proprietária do Ateliê Mácula. Paula hoje irá nos contar um pouquinho da sua trajetória com foco principal na encadernação, serigrafia e em seu ateliê. Ela irá falar sobre seu processo de produção e sobre o início da comercialização de seu trabalho. Paula, conta um pouquinho para nós sobre você e sua trajetória e como surgiu seu interesse pela serigrafia e encadernação. Olá, Lauriane, boa tarde. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, por estar participando do programa de vocês aí. E, bom, vou começar falando então um pouco sobre a serigrafia. Meu interesse em serigrafia surgiu por meio de alguns amigos, na verdade, né, que trabalhavam com serigrafia aqui em Pelotas. Em alguns grupos, assim, que eu frequentava, né? Por meio dos patches que a gente fazia, que são pedaços de tecido, assim, estampados, que normalmente vem identificação de grupos ou mensagens de reivindicação, enfim, né? A gente comercializava esses patches em eventos e tal. E o meu primeiro contato com a serigrafia foi por meio do Gustavo, um amigo meu, que é lá de São Paulo. Esse foi um primeiro contato inicial, assim, né? E, bom, em 2016, eu participei de uma seleção para uma bolsa de intercâmbio, né, pelo curso de artes visuais, na licenciatura que eu estava fazendo na época, para estudar no Instituto Politécnico de Bragança, né, uma cidade em Portugal, bem no norte de Portugal, assim. E lá eu fiz uma disciplina de serigrafia com a professora Cristina Magalhães. E eu tive uma oportunidade bem grande, assim, de me aprofundar nessa técnica, né? Que faz parte da linguagem da gravura. Porque a professora Cristina, ela foi bem aberta, assim, né? Para me receber, a gente se deu muito bem. E além disso, o ateliê lá do instituto, ele permitia que o aluno pegasse a chave do ateliê e ficasse sozinho trabalhando à noite. Então eu ficava trabalhando às vezes até meia-noite, né? Pegava a chave 8 da noite e ficava horas lá dentro. A professora Cristina me liberava todos os materiais e todos os equipamentos, né? A gente se deu muito bem. Então eu me aprofundei bastante nesse processo lá. O ateliê de serigrafia lá do instituto era bem equipado, assim, né? Então tinham mesas, as mesas de gravação, elas eram mesas que faziam vácuo, né? Então eram equipamentos bem bons, assim, né? Tinha berço de serigrafia, rotatório, tinha muitas coisas, né? Variedade de tintas, e muita coisa, assim, né? Tanques para lavagem, tinha material para desgravar tela, tinha muita tela, muita matriz, né? Então eu tive essa sorte de estar trabalhando lá por esse período, né? Que eu fiquei um semestre. Aí quando eu retornei para Pelotas, né? Eu fiquei com essa ideia, né? Que eu amei a técnica, né? Da serigrafia. E eu tinha essa ideia de fazer um ateliê para mim, na minha casa, para ter autonomia de produzir meus, né, de ter minha produção e comercializar, né, porque a serigrafia tem isso, de ser uma coisa que tu consegue reproduzir, né, e tu pode estampar em tecido, então te dá essa
essa facilidade, né, de fazer muitos produtos comercializáveis, né? Então eu queria muito montar para mim o meu ateliê e ter minha autonomia de produzir os meus trabalhos. Aí, quando eu voltei, eu validei a disciplina, né, de serigrafia como serigrafia 1 e comecei a cursar a disciplina de serigrafia 2 com a professora Márcia Souza, que por sinal foi minha orientadora de TCC, né, no curso de artes, de licenciatura em artes visuais. Então, nessa disciplina de serigrafia 2, eu aprofundei bastante minha pesquisa, assim, né, em relação a essa técnica, né, dentro da linguagem da gravura. E o ateliê de serigrafia da UFPEL, ele já era bem diferente do instituto, porque ele era um ateliê mais caseiro, né, a mesa de luz era construída ali pelo pessoal, não sei quem construiu, mas dava para ver que ela era caseira, né? Ela era de madeira, com lâmpadas, né? Essa pressão, né, da tela em relação ao fotolito era feita com pesos, manualmente, né? Não era vácuo. Então, eram outros tipos de equipamentos, né? A secagem das telas era feita com secador de cabelo, né? Era um outro tipo de serigrafia que se fazia ali na UFPEL. Né? E aí se aproximava muito do que eu gostaria de fazer na minha casa, né? Porque era o que era viável, no caso, né? Porque uma mesa de serigrafia com sucção, secagem de matriz nem sei quanto tá, deve ser 10 mil reais, não sei. Não sei, posso estar falando bobagem, mas é caro, né? E bom, então na disciplina de serigrafia 2 eu comecei a me aprofundar nesse processo, né? Junto com o auxílio da professora Márcia, ela me ajudou muito, assim, ela tem conhecimento técnico muito, muito bom, né? A professora Márcia, agradeço muito ela, assim, muita coisa que eu construí foi graças a ela, sempre me incentivou muito, assim, né? Até a estar comercializando, mostrando o meu trabalho, ela sempre me incentivou muito, né? Eu sempre tive muita vergonha, assim, sempre fui muito retraída e ela sempre me incentivou muito. Então, isso foi bem importante para mim, né? Aí eu montei o meu ateliê em casa, aos poucos, né? Fui montando, construí minha mesa, fui comprando os materiais e tal. E na época eu namorava o Érico Noronha, que é um ilustrador. E ele também me ajudou muito, né? Ele também tinha interesse por serigrafia. Então muita coisa a gente fez junto, assim, a gente gravava os trabalhos dele. Era bem legal, assim, a gente trabalhava junto bastante. E bom, então começamos a fazer, né? Começou a fluir, as coisas começaram a fluir. E aí que surgiu o Ateliê Mácula. Foi nessa época que surgiu o Ateliê Mácula. Né? Eu criei uma página no Instagram, mas não era tanto com o intuito de comercializar, assim, né? Era mais com o intuito de mostrar as coisas, né? E aí criei meu logo e tal, né? E surgiu o ateliê. E aí eu considero que outro ponto bem importante, assim, né? Foi quando eu comecei a mostrar o que eu estava produzindo, né? Que foi graças à feira que o Centro Acadêmico, né, das Artes, Lígia Clark ali, eles promovem todo ano uma feira, né, que é voltada justamente para o pessoal ali comercializar seus trabalhos, né, porque a nossa cidade, assim, infelizmente, ela carece, assim, né, de um espaço para os artistas mostrarem, comercializarem principalmente seu trabalho, né. A gente tem feiras de antiguidades, a gente tem feiras de artesanato, mas não tem um lugar onde os artistas possam escoar a sua produção, né? E isso é muito sério, porque a gente tenta se inscrever nas feiras e nossos trabalhos muitas vezes são recusados até nas feiras, né? As feiras que têm movimento na cidade. E isso foi uma grande dificuldade que eu encontrei. Mas enfim, primeiro então eu participei dessa feira e assim, a resposta do público foi super positiva, né? Eu vendi muito, muito, muito mesmo. Eu botei algumas camisetas, adesivos, e alguns cadernos até que eu fazia na época, eu fazia as capas estampadas com serigrafia. Então, o meu foco era muito mais na serigrafia na época, né? Do que na encadernação. Eu até fazia encadernação, mas fazia bem pouco na época.
Ainda não tinha me aprofundado, assim, né? E, e o retorno do público foi muito positivo. Nossa, eu vendi muito. E aí que eu vi, assim, nossa, eu quero fazer isso, sabe? Eu quero participar de feira e botar meu trabalho para vender em feira, sabe? Porque, consegui tirar muito dinheiro. E aí eu considero que aí foi o início, assim, do meu despertar, assim, pra comercializar meu trabalho, de que aquilo era possível, sabe? Porque eu não via aquilo como uma possibilidade. Eu não via que alguém ia querer comprar meu trabalho, né? Foi nessa feira que eu vi que sim, que muitas pessoas gostariam de comprar meu trabalho, né? Então eu comecei, daí, a partir disso aí, eu comecei a colocar meu trabalho todos os sábados. Eu botava alguns panos no chão, vários panos no chão, e colocava ali os produtos que eu tinha para vender. Eu produzia toda semana e chegava no sábado e eu colocava tudo para expor o que eu tinha produzido, né? E vendia muito. Comecei a vender bastante, comecei a ficar conhecida ali, o pessoal já me procurava, né? Já tava, já sabiam, já esperavam que eu fosse nos sábados. Eu fiquei um bom tempo, acho que quase um ano indo todos os sábados, né? E esse contato com a rua, assim, né? Para mim sempre foi muito importante, né? Eu sempre gostei, assim, de fazer arte na rua, né? Eu já trabalhei com malabares, então eu sempre tive esse contato direto com o público, né? Eu gosto disso, né? Gostava muito. E na época foi muito importante conversar com as pessoas, né? Nossa, era muito importante ter essa aprovação, né, do meu público, né? De ver que as pessoas gostavam realmente do que eu fazia, né? Paula, quando você teve essa ideia, né, de unir a serigrafia e a encadernação, e em qual momento da sua trajetória você decidiu criar o Ateliê Mácula? Também gostaria de saber quais espaços que você costumava ou costuma, né, comercializar a sua arte e qual era a reação do, do público, né, perante a sua arte. Então, hoje em dia, assim, eu não trabalho mais tanto com serigrafia. Na verdade, eu tô dando uma pausa, assim, né? Porque minha mãe não pode me ajudar. E é difícil eu trabalhar sozinha sem uma assessoria, assim, né? Então, eu tô muito mais trabalhando só com encadernação. Mas a minha ideia de trabalhar com encadernação e serigrafia foi porque eu já estava trabalhando com serigrafia, na verdade, né? Eu já tinha criado ateliê. E eu vi, bom, em quais suportes que eu posso aplicar estampas e coisas que eu possa comercializar, né? E eu já encadernava. Aí depois eu vou contar um pouco sobre como eu comecei a encadernar também, né? Mas eu já encadernava, né? Eu sabia pouco, comparado ao que eu sei hoje de encadernação, eu sabia pouco, mas eu já sabia fazer livros, né? Então, eu comecei a aplicar, a usar aquelas mesmas estampas que eu tava fazendo nas camisetas, nas eco bags, nas coisas. Eu comecei a aplicar também nos livros, né? Nas capas dos livros. E na época eu não fazia livros revestidos com tecido e com papel. Eu fazia as estampas direto nos papelões. Então meus livros eram só papelão, né? Estampados com serigrafia. E a criação do ateliê foi logo em seguida que eu voltei do intercâmbio, assim. Que eu comecei a criar esse espaço, né? Eu morava com uma amiga minha, a Gabriela, e eu namorava o Érico, né? O Érico foi uma pessoa muito importante, assim, ele também fazia a disciplina de serigrafia 2, né? Então a gente estava pesquisando juntos, fazendo tudo juntos, assim, né? E, e aí a gente estava construindo já, né, em casa, assim, na minha casa, os equipamentos e experimentando, né? Eu ganhei uma estrutura de mesa de um amigo nosso, do Danos. E E aí, o nome Ateliê Mácula surgiu quando eu criei a página do Instagram, né? A gente ficou pensando juntos, mas que nome que podia ser e tal. E aí veio essa ideia de Ateliê Mácula, Mácula porque veio de um trabalho meu que eu fiz, né? Com manchas e tal. E aí
surgiu a Telemácula quando eu criei a página, na verdade, né? Foi muito antes de eu começar a comercializar qualquer coisa. Então, assim, num primeiro momento, eu trabalhava basicamente somente na rua, né? Eu trabalhei nessas feiras do CA. Primeiro na feira do CA, né? Depois eu fui indo todos os sábados, eu ia ali pra Coronel Pedro Osório, né? Eu ficava numa esquina sozinha ali, né? Porque eu não fui aceita na Feira das Pulgas. Meu trabalho não foi aceito, né? Então eu disse, eu vou colocar aqui na rua. E nunca veio fiscalização nem nada, né? A polícia ficava ali, até a polícia vinha olhar meu trabalho e tal. Então nunca tive problemas em relação a isso. Então eu sempre colocava ali meu trabalho e a polícia já estava até acostumada comigo ali na esquina, né? E também expus em Porto Alegre, né? Naquela feira da Redenção, né? Que depois o Érico foi morar em Porto Alegre, então o Érico também trabalha, né, vendendo coisas, ele faz história em quadrinhos e tal, então a gente vendia muito juntos. Então a gente colocou também na Feira da Redenção. Teve uma outra feira lá em Porto Alegre que a gente participou, não me lembro, mas foi uma feira num lugar fechado, assim, que era mais de arte mesmo. Então era isso, sabe? Feiras, eventos de arte, mas principalmente a rua mesmo, sabe? Eu botava um pano e botava ali meu trabalho. E a reação das pessoas variava muito, né? Mas sempre foi muito positiva, assim. Quem parava pra olhar, né? Era muito positiva. Paravam pra olhar. Tinha pessoas que ficavam horas, às vezes, conversando comigo, né? Pessoas que já tinham feito serigrafia alguma vez na vida e conversavam, ficavam ali conversando comigo, né? Queriam saber, né? Como que eu fazia aquilo, se interessavam muito pelo processo, né? Era muito legal, assim, esse contato direto com o público, sabe? Era muito legal. E hoje em dia, né, eu trabalho quase 100% na internet, né, no meio digital. Aí, continuando a história, né, depois disso veio a pandemia. Então, eu parei de ir pra rua, né. Eu parei completamente de ir pra rua e comecei a investir mais na minha página, né. Aí eu comecei a investir mais em marketing digital, assim, né. Comecei a estudar essas coisas de marketing digital. Comprei uma câmera, né? Comprei uma câmera profissional. Então, eu percebi que a foto dos produtos é uma coisa essencial para vender na internet, né? Tu fazer uma boa foto do teu produto é quase 90% da venda, né? Porque é o que atrai o teu cliente. Então, marketing digital e é isso, né? Então, hoje em dia eu trabalho a minha página, que era mais para mostrar, ela hoje em dia é muito mais para vender. Eu vendo para todo o Brasil ali, né? Bom, Paula, agora que tu já nos contou, né, um pouco dessa tua trajetória na gravura, pela linguagem da serigrafia, também gostaria que tu nos contasse um pouco, né, dessa trajetória na encadernação, de como tudo começou, como tu conheceu, né, enfim, conta um pouquinho para nós sobre. Bom, sim, meu processo com a encadernação, ele veio bem antes, né, de tudo isso. Ele veio junto com a minha primeira formação, né, que é em conservação, restauração de bens culturais móveis, né, que eu fiz aqui pela UFPEL também. Porém, eu aprendi a encadernar, não foi aqui em Pelotas, né, eu aprendi a encadernar depois de formada. Eu me formei, né, em conservação e restauração aqui na UFPEL. E em seguida que eu me formei, eu fui fazer umas disciplinas isoladas do mestrado da UFMG, também em conservação e restauração.
E lá eu conheci uma moça, uma colega de profissão, né? Thaís, o nome dela. E, e ela que me ensinou, né? As primeiras coisas que eu aprendi de encadernação foi com ela. Eu, na época, em seguida que eu cheguei, eu consegui um estágio remunerado, né? Num arquivo do Corém, que é o Conselho de Enfermagem de BH, né? Na verdade, é o Conselho Regional. E aí a minha chefe lá, ela queria que eu encadernasse alguns papéis e tal, né? Que eu fizesse alguns trabalhos de encadernação, assim, meio básicos, assim, até. Só que eu não sabia nada, porque aqui em Pelotas a gente não teve... Para começar, a gente nem tinha professora de papel na época, né? Professora especializada em papel. A Silvana, que hoje é a professora especializada em papel, ali do curso, ela ainda não tinha feito concurso, porque eu sou da primeira turma, né? Do curso de conservação. Então, a gente ainda não tinha alguns professores que hoje o curso tem, né? Então, apesar de que hoje só tem uma optativa de encadernação, né? Então, porque esse universo da encadernação, ele é outro universo à parte, é muito grande, né? Então, teria que ser, né, uma outra disciplina e tal. Mas eu quase não tive formação na área de papel, né, durante o curso. Foi bem... foi meio superficial, assim, digamos, na época, né? E aí, lá que eu fui pesquisar mais algumas coisas, né? Porque eu tava trabalhando nesse arquivo. Fui me interessar mais, assim, fui ler, né? E a Thaís me ensinou algumas técnicas básicas, assim. Aí, bom, aprendi a primeira costura que eu aprendi foi a link stitch, que é a costura francesa, é conhecida como costura francesa. E bom, me apaixonei, né, por esse tipo de encadernação. Me apaixonei pela encadernação em si, pela arte de fazer livros, né. Apesar de que na época eu tinha muito mais esse conhecimento técnico, né, do que criativo, né. Eu ainda não tinha essa coisa de fazer o livro, né? Eu tinha essa coisa da não interferência, né? Do intervir em um livro com técnicas de encadernação, mas não criativo, né? E aí, bom, depois, né, quando eu fui fazer artes, é que eu comecei a ver mais essa possibilidade criativa do livro, né? Estudar sobre livros de artista, né? E ver o livro mais como um objeto artístico, assim, sabe? E aí, fui atrás de cursos de encadernação. Os primeiros cursos que eu fiz foi em Porto Alegre, foi na Fusina, né? Que é a Vanessa, se não me engano o nome dela é Vanessa Fusina. E ela dá cursos, aulas particulares de encadernação ali. E é bem interessante, assim. E aí ali eu tive meu primeiro estalar, assim, eu gosto de fazer livro, sabe? Gosto mesmo de fazer livro. E aí que eu comecei a fazer mesmo, assim, né? E bom, aí de lá pra cá só comprei mais cursos, fiz cursos online, estudei mais, né? Me aperfeiçoei nessa técnica, né? Aí os cursos que eu fiz, assim, eles têm diferentes focos, né? Eu fiz cursos que são mais voltados para a área de artesanato mesmo, né? Que são mais criativos, assim, né? Que não focam tanto na conservação dos materiais. Fiz cursos mais técnicos, né? Que, por exemplo, é com um professor que ele foca mais nessa... O trabalho dele, no caso, antes dele dar aula, né? Que agora ele só dá aula, não trabalha mais como encadenador. Mas o trabalho dele era mais focado em fazer livros, assim, para artistas e tal, né? Produzir edições e tal. Então o trabalho dele já é mais essa pegada, assim, mais profissional, assim, né? E também
Já fiz cursos com pessoas que têm uma pegada mais tradicional, assim, que faz livro para colecionador, que ensina a desmontar livro, né, uma pegada mais de livro antigo, assim, né, Então, a encadernação é um universo gigantesco, assim, infinito, né? E cada encadernador tem um estilo, né? Isso é o mais legal, assim. Porque tu vai desenvolvendo teu estilo, né? Paula, agora conta um pouquinho para nós, como você está lidando, né, com sua arte, seus processos artísticos e até mesmo com a comercialização de seu trabalho, né, nesse contexto pandêmico qual estamos atualmente. A pandemia, né, pro meu trabalho, foi, de certa forma, muito positiva. Porque antes eu não via essa possibilidade, né, de estar comercializando o meu trabalho pro país inteiro, né? Como é agora, né? A migrar da rua pra internet, né, pro meio digital, fez com que o meu trabalho se expandisse muito, né? Antes eu tinha 400, 500 seguidores. Agora eu tenho 3.000, né? Então, isso fez eu expandir muito, né? Também os cursos online, que a gente tem muita oferta agora, permitiram que eu estudasse, né? Aprimorasse a minha técnica, né? Aprendesse novas formas. E isso fez o meu negócio crescer muito. Hoje em dia eu vejo meu negócio muito mais como uma empresa do que como um negócio de rua, né? Eu tenho muito mais trabalho, porque sou eu que faço as fotos, sou eu que faço as propagandas, né? Sou eu que faço os textos, toda a parte de marketing digital, assim, sou eu que faço, além de fazer os produtos, as embalagens, né? Tudo sou eu que faço. Então eu tenho muito trabalho, né? Porque além da produção dos objetos, eu ainda tenho que fazer toda a questão do marketing digital. Porém, o retorno é muito maior, né? Eu vendo muito mais hoje em dia. E é nítido, assim, se eu não faço propaganda, né, no meio digital, eu não vendo. Então eu tenho que estar sempre fazendo, sempre publicando, né, sempre alimentando, né, com conteúdo. Então isso se tornou parte do trabalho, assim, também, né? Bom, gente, agora que conhecemos um pouco da artista Paula Rense e seu trabalho, iremos finalizar o Artcast. Paula, antes de finalizar o Artcast, você gostaria de passar alguma mensagem de incentivo para os ouvintes do Artcast? Sim, que não tenham medo de mostrar o trabalho para as pessoas, de expor, né? De colocar em feiras, se o objetivo é comercializar, no caso, né? Às vezes não é. Mas se esse é o objetivo, de que coloquem, sim, na rua, em feiras. Não tenham medo, porque tem pessoas que querem comprar o trabalho da gente. E é isso. Muito obrigada. Então, gente, o Artcast de hoje chega ao fim. Muito obrigada, Paula, por ter aceitado, né, o nosso convite para participar do nosso Artcast. E até breve.